Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. O que você está tentando fazer acontecer, que só Deus pode fazer acontecer? Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Estou realmente feliz que você tenha decidido passar esse tempo comigo, estudando a Palavra de Deus, e creio que ela sempre nos ajuda toda vez que a ouvimos. Acho que você vai ter um dia muito melhor, porque está começando com a Palavra de Deus. Hoje quero falar sobre algumas maneiras pelas quais você pode aumentar a sua paz. Eu passei a maior parte dos meus primeiros talvez 45, 50 anos da minha vida, encontrando algo para me chatear na maior parte do tempo. E eu finalmente tive tanta fome de paz que me tornei disposta a fazer o que fosse necessário para tê-la. E o meu marido Dave era muito pacífico e eu finalmente percebi que se ele podia ter aquela paz, eu também queria ter aquela paz. Eu cresci numa atmosfera de turbulência, talvez muitos de vocês também, numa casa muito disfuncional, com muita discussão, muita contenda o tempo todo. E eu tinha tanta falta de paz na minha vida que eu realmente achava que aquele tipo de atmosfera disfuncional era normal. E então eu aguentei aquilo por um longo tempo antes de entender que a paz era algo que Jesus tinha delegado a nós antes de morrer e deixar essa terra, e eu precisava acessá-la na minha vida. Me pergunto, quantos nos assistindo hoje estão chateados com alguma coisa e você está preocupado com algo? Ou algo está roubando a sua paz? Sabe, eu finalmente, depois de ter paz, eu cheguei ao ponto em que eu acho que a vida realmente não vale muito a pena se não tivermos paz. O que mais podemos querer na vida além de ter paz, alegria e desfrutar nossos dias? E sabe, sempre haverá algo com que se preocupar todos os dias, se você quiser. E às vezes temos mesmo sem querer, sabe? Eu sempre digo, nem toda tempestade aparece na previsão. E assim, acordamos pensando que teremos um ótimo dia e acaba não sendo. E talvez você esteja tendo um dia desses, mas quer saber, a palavra de Deus e uma decisão da sua parte podem te acalmar. A paz é possível. A paz foi definida como um coração quieto, e eu tenho ouvido muito disso, realmente gosto disso, um coração quieto. 1 Pedro 3, 13 e 4 diz assim: não seja o vosso mero adorno externo com elaborados entrelaçamentos e nós nos cabelos, o uso de joias e roupas finas. Então ele está dizendo, não se preocupe tanto com a sua aparência, com o que está vestindo, com o penteado dos seus cabelos, mas que seja o adorno interior e a beleza da pessoa oculta do coração, no encanto incorruptível e imperecível de um espírito manso e pacífico, que não é ansioso ou forjado, mas que é muito precioso aos olhos de Deus. Então, um coração quieto, um espírito manso e pacífico é muito precioso aos olhos de Deus. Bem, uma coisa que eu descobri que está me ajudando, e sabe, a Bíblia fala disso, eu realmente nunca prestei muita atenção e pus isso em prática, mas a Bíblia diz para sermos sempre cheios do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, e criando melodias para o Senhor em seu coração. Então, eu descobri que não sou uma grande cantora, mas eu sei cantarolar. E então, uma das coisas que eu tenho feito é manter uma pequena melodia no meu coração ao longo do dia e cantarolar e talvez cantar algumas palavras quando ninguém está me ouvindo. E enquanto eu estiver fazendo isso, você não será capaz de pôr sua mente em coisas com as quais se preocupar. E eu realmente achei que isso me ajudou muito, sabe? E então, se você não sabe, você pode cantarolar. E se sabe cantar, cante, mas vamos manter uma música em nosso coração para que o diabo não possa encher nossas mentes de coisas com as quais nos preocupar.
Filipenses 4, 6 e 7 é uma das minhas passagens favoritas. E quando começo a me preocupar com algo, esta é a primeira escritura que consulto. Eu pego a minha Bíblia, abro e realmente leio isso, ou medito nela, ou confesso em voz alta. Não se preocupe ou tenha qualquer ansiedade sobre coisa alguma. Mas em todas as circunstâncias e em todas as coisas, pela oração e súplicas, pedidos definidos e com ação de graças. Sabe, uma pessoa que é realmente grata não tende a ficar muito chateada ou ter tanta ansiedade. Façam conhecidos a Deus os seus pedidos e a paz de Deus será sua. Então, deixe-me sugerir que no momento em que você começar a se preocupar com algo, qualquer coisa, seus filhos, casamento, trabalho, finanças, o clima, o futuro, seja lá o que for, não espere muito tempo, porque quanto mais você espera, mais profundamente enraizado isso fica aí dentro de você e mais difícil é de se livrar disso. Mas crie o hábito de que no momento em que o Espírito Santo convencê-lo que está se preocupando, vá para esta escritura. Não fiquem ansiosos por nada, mas em todas as coisas, pelo que você está passando agora. Isso faz parte desse todas as coisas, faz parte de tudo. Ele diz, em vez de se preocupar com isso, ore sobre isso, ore bem especificamente sobre isso. Com ação de graça significa que mesmo que você tenha um problema, quais são as outras coisas pelas quais você pode ser grato? Eu acredito que cada um de nós tem mais coisas em nossa vida pelas quais sermos gratos do que coisas para nos preocuparmos. Nós só temos que pôr nossa mente nas coisas certas. O Salmo 37, no verso 1, diz, não se indigne por causa dos malfeitores. Bem, este mundo está cheio de malfeitores, não é mesmo? E a Bíblia nos diz que não devemos nos preocupar com isso. Nem tenha inveja daqueles que praticam a injustiça. Agora, por que teríamos inveja de alguém que pratica a injustiça? Porque às vezes parece que os injustos são mais abençoados do que aqueles que tentam fazer as coisas certas, sabe? E olha o que eu descobri, o diabo pode recompensar as pessoas que estiverem dispostas a servi-lo. Você diz, e o que te faz pensar assim? Bem, quando Jesus estava sendo tentado no deserto pelo inimigo, durante os 40 dias e 40 noites, está registrado em Lucas, capítulo 4, o diabo disse a Jesus, se você se prostrar e me adorar só uma única vez, eu te darei tudo isso, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todas as coisas dele. Porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dar a quem eu o quiser. Quem deu tudo ao diabo? Adão deu quando pecou, porque era ele quem tinha autoridade e tudo de bom que Deus havia feito pertencia a ele, mas através do pecado ele deu isso ao diabo e agora o diabo está dizendo a Jesus, isso é meu, eu posso dar a você. Não se comprometa com o inimigo, porque assim que ele te pegar, o que você acha que é uma bênção se transformará em um pesadelo para a sua vida. E estou plenamente convicta de que ninguém, eu digo ninguém, não importa o quão famoso você seja, não importa quanto dinheiro tenha, não importa o que possua, eu não creio que alguém possa ser verdadeiramente feliz com as coisas se você não tiver Deus em sua vida, se você não tiver Jesus em sua vida, porque Ele é a fonte da verdadeira felicidade. Agora, você pode desfrutar das coisas, mas quando nossa felicidade é baseada nas coisas e no que possuímos, a carne é interessante, não demora muito para você se cansar dessa coisa e precisar de uma outra. Então você fica constantemente precisando de uma coisa nova. É como um viciado em drogas, ele precisa de uma nova dose o tempo todo. Não se indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a injustiça, pois em breve eles serão cortados como a erva. Quer saber? Tem muitas coisas que acontecem que podemos dizer, bem, isso não é justo. E acho que talvez
Uma boa maneira de dizer isso seja: Deus pode não ser imparcial, mas Ele é justo. Isso significa que Ele vai sempre consertar todas as coisas erradas. Então você pode passar por um período de tempo em que lhe parece que a vida não é justa e você está fazendo tudo certo, mas as coisas certas não estão acontecendo para você e você conhece pessoas que estão fazendo tudo errado e parecem serem abençoadas. Mas lembre-se de que no final, os mansos herdarão a terra. Sabe, esta terra realmente vai chegar ao fim. E claro, falamos isso em todas as gerações, mas com tanta coisa acontecendo no nosso mundo hoje em dia, um grande número de pessoas acredita que Jesus voltará para a sua igreja em breve, sabe? E precisamos de pôr nossas vidas no que é realmente importante. E a paz é realmente importante. Confie, apoie-se, tenha confiança no Senhor e faça o bem. Eu amo isso. O que você faz quando tem um problema? Confie em Deus e faça o bem? Confie em Deus e seja uma bênção para outra pessoa? Verso 4, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, uma das minhas favoritas. Eu confesso essas escrituras todos os dias. Deleito-me no Senhor e Ele me concederá os desejos do meu coração. Nós não temos que correr atrás das coisas que nós queremos. Podemos pedir a Deus por elas e então manter nossa atenção nele e confiar nele para nos dar o que é certo para nós no momento certo. Minha sogra, quando eu me casei com Dave, o que já faz 57 anos, me deu uma pequena Bíblia King James branca. Ela escreveu esta escritura. Salmo 37:5 na frente, na capa da Bíblia. Entregue o teu caminho ao Senhor. Coloque cada cuidado da sua carga sobre Ele e o mais Ele fará. Bem, é claro, eu não tinha ideia naquela época do que isso significava, mas nós temos nossa própria maneira de fazer as coisas. Mas quer saber, nossos caminhos não funcionam, a menos que tenhamos recebido esses caminhos de Deus. E assim, se preocupar com seus problemas é uma coisa que simplesmente não funciona, porque não importa o quanto se preocupe, isso não vai mudar a situação. A Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor. Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. E o mais, então Ele fará. A contenda é uma coisa muito perigosa. Envolve brigas e discussões, desentendimentos acalorados ou uma corrente de raiva. E acho que a maioria de nós pode dizer que o mundo está cheio disso hoje. Há conflitos em todo lugar. Sabe, as pessoas estão tão zangadas hoje e acho que elas estão com raiva porque sabem que algo está errado, mas se elas não conhecem o Senhor, não sabem o que fazer a respeito. Mas não temos que viver assim. A Bíblia nos diz que os servos do Senhor não devem entrar em contenda. Temos que trabalhar para manter a contenda fora de nossas vidas. E Tiago 4:2 nos diz: por que temos essas contendas? Ele diz: você está com ciúmes e cobiça? Você quer o que as outras pessoas têm? E seus desejos não são realizados? Então você se torna um assassino, porque odiar é o mesmo que assassinar em seu coração. Você queima de inveja e raiva e você não consegue as coisas que você deseja. Não consegue ter a gratidão, o contentamento e a felicidade que você procura, então você luta e guerreia, entra em conflitos, mas você não tem porque você não pede. Eu amo isso. Sabe, não sei há quantos anos isso se passou, mas já faz um bom número de anos e essa escritura, na verdade, foi uma das escrituras que foi muito importante para mim. Porque, sabe, havia tantas coisas na minha vida que eu tentava fazer acontecer. E o que esta escritura diz é: você não está conseguindo o que quer porque não está pedindo. Você tenta fazê-lo acontecer sozinho? O que você está tentando fazer acontecer? Que só Deus pode fazer acontecer. Pense nisso. Talvez você passe um tempinho pensando nisso quando o programa terminar. O que realmente está te frustrando? É o problema que você tem ou é o fato de que você não está confiando em Deus para resolvê-lo? No minuto em que confiamos em Deus, a paz enche nosso coração.
Uma outra coisa que vai roubar a sua paz ou uma maneira de aumentar sua paz é ficar longe das argumentações, sabe? Porque veja, Deus é cheio de mistério. E estou aprendendo isso cada vez mais na medida em que eu ando com Deus. Há muitas coisas que Deus faz que nós não entendemos e não cabe a nós entender. Nosso papel é confiar em Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que agora sabemos em parte, mas virá o dia em que vamos conhecê-lo como nós somos conhecidos. Sabe, um dia vamos saber tudo e não será maravilhoso? Mas, por enquanto, precisamos nos contentar em não saber. Não sei sobre você, mas eu era uma daquelas pessoas que, eu tinha que saber. Eu argumentava, imaginava e pensava, e argumentava, imaginava e me preocupava, até eu chegar a algo que eu achava que parecia razoável. E tantas vezes acabei me enganando de qualquer forma. E sabe, argumentar é você tentar descobrir por que algo aconteceu ou o que podemos fazer a respeito. E Deus espera que nós pensemos. Mas a mente da carne é apenas sentir e argumentar sem o Espírito Santo. Não é que Deus nunca queira que você ponha sua mente em nada ou pense sobre algo, mas precisamos fazer isso com o Espírito Santo. Na verdade, há uma escritura em Isaías que diz: venha, vamos argumentar juntos. Está tudo bem se você ponderar sobre as coisas com o Senhor e devolver algumas coisas a Ele, mas eu sei que fui longe demais quando eu começo a ficar confusa. Se você se sente confuso nesse momento, a respeito de algo em sua vida, e continua dizendo: Deus, eu simplesmente não entendo por que Deus, por quê? É porque você está tentando descobrir algo para o qual só Deus tem a resposta e Ele ainda não está lhe dizendo e pode nunca lhe dizer. Você não pode ficar confuso se colocar sua confiança em Deus. Tiago 1:22 diz: sede cumpridores da palavra. Obedecei a mensagem. Então, eu estou pregando a palavra para você hoje e não vai adiantar nada ouvi-la se você não colocá-la em prática em sua vida? Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E eu gostaria que o escritor dessa escritura tivesse dito: e você conhecerá a verdade, e se você aplicá-la à sua vida, ela o libertará. Veja, não é só ler ou conhecer ou citar tudo isso ou ter tudo sublinhado em sua Bíblia ou ter uma placa na parede com a escritura que vai libertar você. É por isso para trabalhar em sua vida. Agora pense em quanta paz você tem. Quanta paz está te faltando? O que você está disposto a mudar em sua vida para ter a paz que excede todo o entendimento? Isso significa que você pode ter um grande problema e ainda ficar totalmente em paz. Isso não faz nenhum sentido, mas você tem a paz de Deus porque você pôs a confiança nele. Sejam cumpridores da palavra, obedeçam a mensagem e não sejam apenas ouvintes dela, traindo e enganando a vós mesmos pelo argumento que é contrário à verdade. Então, quando entramos nos argumentos, podemos facilmente nos enganar e pensar que entendemos algo quando na verdade não sabemos o que está acontecendo. E Romanos 8,6 diz: ora, a mente da carne é sentir e argumentar sem o Espírito Santo. Eu amo isso. E é morte. Morte que compreende todas as misérias que surgem do pecado. Mas a mente do Espírito Santo, a mente do Espírito é vida e paz de alma, agora e para sempre. E amamos esta escritura, Provérbios 3, do 5 ao 8. Apoia-te, confia no Senhor de todo o teu coração e mente, e não te estribes no teu próprio entendimento. E sabe, é tão maravilhoso não ficar achando que você tem que entender tudo. Eu sofri com isso há muito tempo, e se você é um argumentador,
E uma daquelas pessoas que tem que, sabe, você é muito racional. Você coloca sua mente em tudo e fica remoendo e remoendo em torno disso, tentando entender por que isso aconteceu, o que posso fazer para mudar. E eu passei tanto tempo da minha vida dizendo por quê, Deus, por quê? Quando, Deus, quando? E Deus não quer ouvir isso, o que Ele quer ouvir é: eu não entendo isso, mas eu confio em Ti. Eu sei que você é bom. E eu sei que você é justo. E mesmo que o que esteja acontecendo agora pareça injusto, eu creio que você vai reverter tudo isso. José disse a seus irmãos: o que vocês maquinaram para o mal, Deus usou para o bem. Eu amo isso. Eles trataram José tão mal, mas ele não ficou chateado com isso. Talvez alguém tenha te tratado mal. Talvez tenham mentido sobre você, ou te traído, ou te rejeitado, ou enganado você. Quer saber? Confie em Deus sobre isso. Perdoe-os, ore por eles, entregue toda a situação a Deus e deixe que Ele seja o seu vingador. Nesta situação e em todas as outras situações. Reconheça-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará os teus passos. Sabe, todas as manhãs quando acordo, uma das primeiras coisas que eu digo é: Deus, eu peço que você me ajude com tudo que eu vou fazer hoje. E alguns dias atrás levantei, ainda estava meio sonolenta, e eu me ouvi dizer: Senhor, eu vou te ajudar em tudo aquilo que você precisar de ajuda hoje. Bem, ele obviamente não precisava da minha ajuda, mas acho que eu estava pronta para ajudá-lo a governar o mundo. Nós precisamos da ajuda dele. Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Para mim, isso significa: nem pense que você é inteligente o bastante para resolver seus problemas. Se nós quisermos a paz, temos que aprender a confiar em Deus. O argumento traz muita confusão. Reconheça Deus em todos os seus planos. E pode ser tão simples quanto dizer todos os dias: se eu tiver algum plano, Deus, com o qual não concorde, estou disposto a mudá-lo. Não é que não possamos fazer planos, eu faço planos todos os dias. Eu já tenho um plano para hoje à tarde, quando eu terminar aqui no estúdio, sabe? Mas, se Deus não estiver feliz com esses planos, ficarei mais do que feliz em mudá-los, porque depois de andar com Deus por 48 anos, eu aprendi que ficar fora da vontade de Deus é o pior lugar do mundo para se estar. Então, por último, o que eu quero dizer é: procure a paz. Descubra quais são os seus ladrões de paz. E nós falaremos mais disso amanhã, mas descubra quais são os seus ladrões de paz e comece a eliminá-los de sua vida. Porque tem certas coisas que o inimigo usa em cada uma de nossas vidas para roubar a nossa paz. Tem uma ótima escritura em 1 Pedro 3, 10 e 11, que diz que devemos buscar a paz, buscar com zelo, a paz com Deus, a paz conosco e a paz com todos os homens. Eu oro por você em nome de Jesus, para que a paz de Deus encha seu coração e encha sua vida, e que você fique tão faminto por essa paz, que estará disposto a fazer o que for necessário para tê-la. Deus te abençoe. Amamos você, nos preocupamos com você. Se você tiver um pedido de oração que quer que oremos, você pode nos enviá-lo agora mesmo, nós vamos orar. E obrigada por estar conosco hoje. Espero que possamos estar juntos amanhã. Deus te abençoe.